Boa noite, meus irmãos. Hoje o frio está impedindo as pessoas de virem à casa espírita, né? Está frio demais e a turma está lá aquecido, enroladinho, mas o trabalho tem que ser feito. E nós temos que compreender também que a presença de nós que somos ainda humanos, que estamos na carne ainda, vivenciando a vida, também trazemos de casa também os companheiros espirituais, né, para assistirem às palestras. Alguns ficam lá fora, não entram, que são cismados, não conhecem bem o ambiente, mas a proporção que a gente vem sempre à casa espírita, eles vão se acostumando, adaptando ao trabalho da casa espírita e eles estão sempre presentes. E a maioria das palestras que nós dirigimos, que qualquer um de nós que estamos aqui estudando o Evangelho, vai para eles como conselhos, como ajuda, porque a vida continua. Não é porque nós partimos para o plano espiritual que acabou. Nós temos sempre essa capacidade desse entendimento e é por isso que a doutrina espírita, ela nos clareia, ela nos alimenta a alma e nos traz um conforto tão grande, mesmo mediante das provas e das expiações, nós temos uma coragem, porque nós sabemos que nada acontece na Terra, nada é o acaso. Mesmo quando nós fazemos a nossa programação aqui, não antes de voltar, mas quando estamos aqui, nós fazemos nossa programação, nós buscamos o que aprendermos para vivenciar, para vivermos aqui na Terra, mesmo diante de toda a nossa vitória, de tudo aquilo que nós já ganhamos e já vencemos. Existe Deus por trás de tudo isso, porque nada é feito sem a sua permissão. Aí às vezes as pessoas perguntam, mas por que as pessoas tão jovens adoecem? Tanta criança que antes de entrar à Terra já vem doente. E nós sabemos que Deus é justo e bom. Bom também as suas obras. E quando acontece a questão também da vida na Terra, pelo processo de obsessões que nós recebemos, que nós passamos, mas tudo que nos ocorre dentro da nossa existência terrena é para que nós despertemos para a grande vida que é Deus. É para que nós possamos compreender, porque o Mestre ele disse que ele daria a gente tudo o necessário que quiséssemos, mas ele nunca disse, tirarei todas as suas dores e vocês não vão sentir mais nada. Não é assim que o Mestre fala, ele diz, eu vos alivio, eu vou lhe aliviar, eu vou lhe ajudar. E as quedas que recebemos ao longo da vida são quedas de progresso. É porque quando nós caímos, nós nos levantamos novamente e começamos tudo novamente. Porque o que se perde, materialmente falando, aqui na Terra, se recupera. O mais difícil de nós recuperarmos aqui, quando estamos encarnados, é a questão do orgulho, é a questão da vaidade, é a questão que nós temos muito egoísmo ainda ligado em nossos corações. Mas hoje nós vamos falar do amor, falar da prece, falar da oração, né? A alegria da prece. Aí diz que nós temos que ter essa certeza dessa alegria que teremos em vivenciarmos a vida. E quando nós não temos esse apoio, fica mais difícil, porque nós ficamos sem o nosso entendimento.
A prece é como um encontro de ligação com nós e com Deus, porque é o Pai Supremo, mas também com os nossos mentores espirituais, com os espíritos amigos que de tão bom grado eles cuidam de nós. A prece, a oração tem que ser feita com fé. O primeiro ponto de nós, esse livro que tem aqui de Bezerra, de Carlos Bacelli, que ele fala A Coragem da Fé. Ele nos mostra, é um livro pequeno, onde ele nos mostra umas palavras, né, de Bezerra de Menezes. Ele nos mostra que a fé é um dos melhores encontros que nós temos com nós mesmos. Então, quando você tem fé, que você crê, acredita, com conhecimento de causa. Porque no mundo de prova e ainda de expiações, nós passamos por muitas dificuldades. Natural a nossa evolução espiritual. Como nada acontece ao acaso, como nós estamos vivenciando a vida terrena, nós temos que compreender, mesmo nós escolhemos a nossa vida, aquilo que queremos fazer, nós não podemos tudo. Nós temos sempre que deixar algo para trás. Você pode escolher morar em Caruaru. Tem esse direito de escolher. Vou morar em Caruaru, vou sair daqui, vou Caruaru. Tudo bem, você pode morar em Caruaru, mas você não pode estar em duas cidades ao mesmo tempo. Não pode estar. Você tem que estar em Caruaru e visitar outras cidades. Bem assim, você escolhe uma coisa para você. Eu vou fazer medicina. Tudo bem, vai fazer medicina. Mediante dos problemas todos que passam, eu faço medicina. Vamos dizer, eu escolhi. Agora, nem toda a escolha que nós fazemos é acertada. Por quê? Porque tudo que nós queremos, às vezes, é através de nos mostrarmos e dizermos para o mundo externo que somos importantes. Uma das que nos falam os amigos espirituais, que a medicina, ela é uma de uma porta aberta para o progresso de quem a pratica. Mas nós observamos também que é também um modo muito próximo de nós nos acharmos superiores ao outro. E cada lugar que nós estamos tem o seu valor, tem a sua bondade dentro daquele trabalho. E se você é um carpinteiro, que seja perfeito, que faça as coisas com perfeição, não perfeição absoluta, porque perfeição absoluta só Deus, mas a perfeição que já é nos dada pelo nosso conhecimento através das reencarnações. A nossa vida, quando o nosso irmão Paulo fala que só se vive uma vez, naquela época, quando ele estava pregando o Evangelho de Jesus, ele está situando nós no sentido daquela existência, como Paulo, como Saulo, que ele foi primeiro Saulo, depois se transformou em cristão e ficou como Paulo. Daquela vida, nós só temos uma vida cada vez, corporal. Nós temos uma vida cada vez que nós voltamos à Terra. Nós temos um corpo, mas o espírito é o mesmo. É desde o princípio até chegar a uma fase maior, que através da fé, da coragem, da bondade, da alegria de viver, nós vamos subindo essas escadas, que são
degraus que nós temos que subir, mas consciente que em cada subida nós podemos escorregar. Quando uma pessoa tem uma mente muito forte, determinada, ela pode cair 1000 vezes, mas ela se ergue novamente e caminha. E caminha. Então, nós observamos que a maioria dessas pessoas que buscam auxiliar o outro, elas têm uma maneira diferente de ver a vida. Eles perdem um pouco do egoísmo. Eles vivem uma vida de mais renúncia de si mesmo. Eu estou falando dos grandes, como Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, Chico Xavier, o Divaldo, que partiu agora há pouco, que tem uma vida só para direcionar o conhecimento, onde ele levou o nosso irmão Divaldo, e Chico, o amor, a bondade, a alegria que ele proporcionava àquelas pessoas, trazendo notícia do plano espiritual. E eu digo uma coisa para vocês, não é fácil se trazer notícia do mundo espiritual, porque tem que ser um espírito com uma mediunidade, uma determinação tão grande de servir ao Cristo, que se entrega totalmente para isso. A gente vê muitas das vezes, chega cartas, de vez em quando chega carta de pessoas que pedem, né, para saber como é que está o seu parente, como é que está, se está tudo bem, sempre chega. Mas o Chico, ele vivia de antena ligada do mundo material para o mundo espiritual. A oração, ela nos liga a Deus. E quando o mestre fala assim para nós, entre no seu quarto, tranque a sua porta e ore. Não faça como os outros. E às vezes, gente, nós precisamos passar por determinadas dificuldades na vida para despertar. Tem pessoas que vêm à casa espírita por curiosidade. Adentra a casa espírita por curiosidade. Ela vê porque a maioria das pessoas que não conhece, que não a entende, pensa que é diferente, vai encontrar coisas diferentes dentro da casa espírita. Mas vem, e quando ele está preparado para essa abertura espiritual, ele fica. Tem outros que vêm porque está sofrendo muito. Não está mais suportando a dor e não compreende o porquê daquela dor. Ele adentra também a um atendimento fraterno, às vezes chega com dificuldades terríveis. E muitas das vezes é aconselhado para que ele leia o Evangelho, para que ele tenha esse hábito bom de ler coisas boas, livros bons, leia o Evangelho, faça uma oração ou uma prece ou uma reza. Cada lugar tem palavras diferenciadas que são o mesmo significado. Essa união, essa antena ligada para o Criador. Então, quando nós abrimos o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte assim, ele faz o seguinte, vê. Vinde vós que quereis crer. Os Espíritos Celestes ocorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Então, o despertar do homem, humanidade, para essa ligação com Deus,
ela tem que vir mesmo diferenciada. Vem às vezes através da dor, vem às vezes por a curiosidade, vem para preencher a sua vida, vai em algum lugar, em vários lugares, e não encontra esse caminho da fé, esse caminho da oração. Então aqui você chega e você ora a Deus, pede a Deus, ou pede aos grandes mestres, ou pede aos espíritos iluminados, seu anjo guardião, não importa o nome que tenha. O importante é que naquele momento você se eleve a Deus e você vai receber a resposta. Muitas das vezes as respostas que nós queremos receber não é aquela resposta que poderia ser nos dada. Tem pessoas que perguntam já sabendo a resposta, porque ele quer testar o outro, para saber se o outro sabe. Isso são jogos de conhecimento e muitas vezes de interesse, que nessa troca de conhecimento, de interesse, de ideia, surge uma amizade. Surge uma coisa boa, onde nós vamos nos agregar, vamos nos unir. Eu estava conversando com o nosso irmão aqui, nós falando como era bom se tivesse um estudo aqui. São poucas pessoas, a gente sabe, mas é essa questão do amor da pessoa, da presença da pessoa em nossas vidas. E daí nós formamos famílias. Formamos uma amizade que é tão diferenciada da amizade comum do oi, olá, tá tudo bem. A gente começa nessa vinda e ida do centro espírita, a gente começa a ter uma ligação diferenciada com aquela pessoa e vamos nos unindo. Aí se torna uma grande família. Às vezes as pessoas passam 10 anos sem vir aqui no Bezerra. Quando aparece, nossa, é uma festa tão grande, é uma alegria tão grande, porque o amor foi implantado naquela criatura e ele não se desfaz, nem momento algum. É por isso que às vezes nós encontramos irmãos sem ser de sangue, irmãos de pessoas que a gente vai conhecendo ao longo do contato com aquela pessoa. E a oração, no momento em que a gente ora, a gente muda de sintonia. O nosso cérebro, ele muda de sintonia. Ele aumenta a frequência vibratória. E nós sentimos dentro de nós uma alegria que a gente não sabe nem dizer. E principalmente a fé. Essa fé raciocinada e lógica de dizer: vai dar certo. Vai dar certo. Às vezes, o que dá certo para o outro não dá para mim. Às vezes nós pedimos a Deus coisas que ainda nós não temos a capacidade de aguentar, porque ainda somos frágeis. Ainda dentro de nós existe muita vaidade, muita prepotência, e nós nos perdemos no caminho. E é por isso que quando você tem um trabalho a fazer, você tem que sempre fazer com humildade, não pensando em você receber, mas pensando que esse trabalho que você faz espiritual vai abranger muita gente através da vibração. Então, eu posso estar aqui e fazer uma prece para uma pessoa que está em outro bairro, ou talvez até em outra cidade. Essa vibração de amor, essa coragem, essa força, essa fé, a certeza do resultado vai atingir a pessoa que está lá do outro lado. E por isso que existe dentro da casa espírita tratamentos que chama tratamentos à distância.
Pessoas que não podem vir à casa espírita. Para você se tratar na casa espírita, você não precisa de ser espírita. O espiritismo é algo que vai acontecer no despertar espiritual de cada um, diferenciado do tempo ou do espaço que aquela pessoa tem para buscar o que realmente quer. Então você pode fazer um trabalho, você mesmo pode fazer um trabalho para uma outra pessoa. Numa cabine de passe, você senta naquela cadeira de passe, faz uma oração, uma prece e dirige o seu pensamento àquela criatura que está lá, que não vem, que nem quer saber. E você dirige esse pensamento e essa energia que está sendo localizada para você, ela é dividida e ela vai até outra pessoa. Porque nós somos seres energéticos, nós somos energia. O nosso pensamento, ele tem força geradora de muitas coisas. Porque nunca nós fazemos nada sem antes pensar. No momento em que você faz algo sem pensar, você não viu o que você fez. Por acaso você derruba esse copo sem querer. Sua mão vai lá e bate. Você não pensou em derrubar, mas aquilo derrubou. Então, é isso que eu digo. Você está fazendo um ato sem estar contrito naquilo que realmente você quer. Eu acredito que a prece ela tem um poder extraordinário. Junto com a fé, junto com a fé do corpo, né? A fé divina e a fé humana, e junto com a fé divina. Tem um caso muito, muito interessante de uma mãe. Isso para nós falarmos sobre a fé. Aconteceu esse caso, que é um caso verídico, com uma mãe. Ela vinha da cidade de Salvador para Alagoinhas, que é uma cidade perto de Feira de Santana, é nesse triângulo aqui, lá. E ela, no meio do caminho, já perto da cidade que ela ia ficar, ela sofre um acidente. O carro dela vira várias vezes no asfalto. E era um carro pequeno. E ela passa um período de demência mental, porque ela perde o sentido. E, de repente, ela volta ao normal e está as 3 crianças dela atrás do carro, né? E ela se ergue em pensamento. Dali, não tem ninguém. A cidade, a estrada não tinha ninguém, é deserta. Não sabia quando ia passar alguém por ali. Então, ela se enche de fé. Dentro daquele aperto que estava o carro e pede ajuda a Deus. Ela faz uma prece e pede ajuda. Essa mulher consegue sair onde ela estava, desce e, ao sair do carro, ela se ajoelha. Ela estava machucada, o rosto machucado, ela se ajoelha e ora novamente. E pede força a Deus para que ela virasse aquele carro para salvar, para ver como é que estavam os filhos ali dentro. E ela vira aquele carro. Nós sabemos que todo o processo de prece é auxiliada por espíritos bondosos, que vêm na Terra com a missão também de nos auxiliar. Ai de nós se não tivesse esses grandes espíritos que trabalham no bem. Então, no momento em que nós entramos em prece, no momento em que nós pedimos socorro, chega uma equipe espiritual, sem que percebemos. E foi o que aconteceu. Aquela força humana que ela teve, da fé, ela se ergue, ela sustenta
e levanta aquele carro e vira aquele carro do outro lado. Aí a gente fica pensando, mas que milagre foi esse? Como é que pode ter acontecido essa mulher sozinha com essas 3 crianças? É Deus, no seu profundo amor. Ninguém aqui na terra fica em desamparo. Nem as pessoas que são abandonadas, nem as pessoas que são levadas para os asilos. Às vezes os filhos não querem o compromisso com aquilo, às vezes é um sobrinho, às vezes é a própria sociedade, não importa. Ninguém está em desamparo. E a equipe espiritual ajudou aquela mulher. E ela conseguiu virar aquele carro e salvou os seus filhos. Foram para o hospital, né? Mas salvou esses 6 filhos. Esse foi um caso tão extraordinário na época, porque a gente já parta para um milagre, né? E todo mundo, ela era uma pessoa religiosa mesmo, tinha muita fé, era católica, e saiu até no jornal e tudo. Foi isso faz tempo, não foi agora não, faz tempo isso. Eu quero então contar esse caso para dizer para todos nós aqui presentes, tanto vocês que estão aí, que estão nos escutando nas casas, para ver que nós, como seres humanos, filhos de Deus, nunca podemos desistir de nós, nem do bem, nem por ninguém, no sentido de não vivenciar a vida. Nós perdemos uma pessoa que amamos. As percas na terra e as percas que vão levar os nossos entes queridos para o mundo espiritual. As percas na terra, nós temos capacidade de conseguir novamente. Nós nos erguemos e vamos lutar novamente. Acabou tudo, acabou, vou começar. Para isso, nós precisamos primeiro de ter coragem, ter fé, confiança em Deus e perder o orgulho. Porque às vezes nós precisamos de outras mãos para nos erguer. A maioria das dificuldades no nosso planeta é essa coisa que nos prende ao orgulho de acharmos que se eu for pedir, eu vou ser humilhado, ou eu já estou humilhado por esse sentido. Os acontecimentos às vezes ocorrem para quebrar esse gelo em nós. Para que a gente olhe, como diz a nossa irmã Cárita, ela fala que a gente nunca olha para aqueles sofrimentos que está perto de nós, os infortúnios perto de nós, e nós não olhamos. E às vezes é um vizinho nosso, às vezes é uma pessoa que mora na nossa rua, e a gente não enxerga nada disso. E às vezes essa pessoa, ela só precisa de dizer assim: ó, minha mão aqui, pegue a minha mão, eu vou te erguer daí. E a pessoa vai e se ergue novamente. Tem encarnações que a gente passa com menos problemas, entre aspas, mas como diz o Mestre Jesus, ninguém na Terra, ninguém, passa sem dificuldades, sem problemas. Nós costumamos, às vezes, falar das pessoas que têm dinheiro, muito dinheiro. Bom, se ela faz mais mau uso, aí isso aí é um processo que Deus nos mostra que é um processo bobo, porque a gente perde para recuperar talvez nunca mais. Fica de licença ao trabalho. Mas não tem, meus irmãos, no lar de cada uma pessoa que habita esse planeta Terra, sem uma dor, sem uma decepção, sem uma mágoa, sem uma perca grande nos seus corações. A doutrina espírita, ela levanta esse véu para que nós possamos compreender. Porque quando nós amamos uma pessoa, nós
Por que que a pessoa está sofrendo? Mas uma pessoa tão boa, graças a Deus que essa pessoa é boa. Graças a Deus que ela é boa. Mas isso nós temos as arestas para cobrir. Nós sabemos que nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que voltamos quantas vezes necessária for para darmos continuidade àquilo que nós deixamos. As indiferenças que nós fizemos com os nossos amigos, quantos lares são acabados, são abandonados pela falta desse entendimento. E nós temos que entender que a vida, ela é feita de momentos. Ninguém vai rir sem parar porque adoece. A barriga dói e isso aqui fica tudo doendo, todos os músculos do rosto. Ninguém aguenta rir demais. Também ninguém aguenta dançar a vida toda. Tudo tem que ter as coisas ajustadas para que a gente possa viver, passear, se divertir, trabalhar, servir. A gente não pode morrer porque o fulano morreu. Em primeiro lugar, se fosse para morrer junto, Jesus levava os dois logo. Se Jesus levou um, é porque o outro tem que ficar. Não leva os dois. Então, nós temos que entender isso, gente. Eu não posso morrer porque fulano morreu, meu pai morreu, minha mãe morreu, eu perdi um filho. Foi difícil, mas não fui eu que levei. Foi Deus que levou. Essa consciência da vida imortal, essa consciência de que nós podemos vivenciar a dor sem nos ferirmos tanto. E mesmo diante da dor, precisamos vivê-la, para depois nos erguermos novamente e viver. Tem um exemplo do meu próprio avô. Eu não o conheci, porque faltando 21 dias para o casamento de meu pai com a minha mãe, meu avô morreu. Teve uma gripe. Imagine nessa época, meu Deus, não sei quantos anos atrás. Eu acho que já no começo do século XIX, que eles nasceram, e ele morreu de uma gripe. Ele estava com 83 anos e morreu dessa gripe. Então, antes dele partir, que ele estava já afogante, que ele estava se sentindo bem, chamou meu pai e disse: Edberto, a minha jornada terminou aqui, mas a sua começa agora. Não mude nada, faça do jeito que está. Eu estou bem. E meu pai fez, choroso e tudo. Casou de luto, que naquela época se usava luto. Que quando ele entrou na igreja para casar com a minha mãe, o povo pensou que ela tinha casado com viúvo. Diz, meu Deus, ela casou com viúvo. Naquela época, viúvo, meu Deus. Mas eu aprendi com esse exemplo que meu avô disse para meu pai, que não o conheci, mas que eu tomei isso aquilo para mim. Nada vai me impedir de viver. Seja rica, seja pobre, seja da maneira que estiver passando, nada vai me impedir de viver. Porque a vida do outro encerrou, porque é como livro didático. Você faz um curso, você se forma em qualquer uma faculdade ou qualquer um colégio, mas você tem que findar esse ciclo da sua vida. Acabou esse ciclo da sua vida. A vida e a morte é a mesma coisa. Nós precisamos aprender que quando alguém de nós parte, oramos a Deus para que ele seja bem acolhido. Porque ninguém vai ficar à toa, só se não quiser. Porque Deus, Ele que fez o livre-arbítrio para nós, Ele não se interfere no livre-arbítrio de nenhum de nós. Assim, Ele não deixaria ninguém matar ninguém, ninguém roubar, ninguém ferir, ninguém fazer nada errado. Nós seríamos o quê? Marionetes?
na mão do Senhor, não, você não pode vir para cá, você não faz isso, venha para cá. Não é isso. Os filhos nossos não são nossos filhos, são filhos de Deus. Porque é Ele que criou. Nós só demos o corpo físico para eles. Mas o Espírito é que é imortal. O Espírito é que vivicia as vidas, até chegar o momento da purificação total do ser, que não precise mais voltar. Então a prece é bom nós orarmos, rezarmos. É bom nós acordarmos e dizer: Deus, muito obrigado. Mais uma vez vou ter a oportunidade de melhorar. Porque nós estamos aqui é para melhorar. Deus não quer nenhum dos seus filhos tristes. Deus não quer nenhum dos seus filhos doentes. Nós é que nos adoecemos devido à nossa vivência de mau humor. Tem pessoa que acorda já com raiva, de mau humor, pessoas pessimistas, pessoas que é muito triste, pessoas que não aceitam ajuda e vice-versa. Então, nós nos carregamos muitas vezes de tristeza que não vai nos levar a nada. Eu conheci uma moça que ela perdeu um filho e ela disse: eu vou me matar para me encontrar com ele. Conversou comigo aqui. Aí eu disse para ela: se fizer, não vai encontrar. Tão cedo você vai encontrar. Porque um dos maiores problemas que a humanidade tem é de não aguentar as suas provas e se matar. E a morte não existe. Eu conheci um moço que disse assim para mim: eu vou me matar. Eu estava fazendo atendimento fraterno, isso tem uns 15 anos. Por que, senhor, o senhor vai se matar? Porque eu tenho 56 anos e perdi o emprego. E sei que eu não vou mais conseguir outro emprego. Por isso que eu vou me matar. Aí eu disse: bom, isso aí é uma questão muito ímpia, o senhor sabe, mas eu vou só dizer uma coisa para o senhor. O senhor não vai morrer, não. Que eu vou me matar, não. O senhor vai sofrer mais do que está sofrendo agora porque perdeu o emprego. Porque você pode fazer outra atividade que você pode ganhar dinheiro do mesmo jeito ou talvez melhor. Mas ninguém vai me tirar essa ideia. Pronto, li uma mensagem para ele, conversei com ele, falei que realmente a morte não existe, não adianta se matar não, gente. Está todo mundo vivo aí, e tem pessoas que estão vivas ainda perturbando a gente aqui, que não dá sossego um minuto, tem que rezar de tarde, de dia e de noite, para ver se aguenta o tombo. Isso, eles não saiu, ele estava até um pouco alcoolizado no dia, eu fiquei até meia-noite. Tião disse: vai ficar? Eu disse: vou, Tião, depois eu fecho e vou embora. Aí eu fiquei com ele, ele foi embora. Quando foi uns 3 meses ou 4, eu estava no ponto do ônibus, pegando o meu ônibus para vir para aqui, para as rendeiras. Eu vi uma pessoa tocar assim no meu ombro, quando eu virei era ele, tomei até um susto. Como morreu e aqui a alma dele. Aí eu olhei para cá e ele disse assim: não me matei. Eu disse: Deus agradece a você. Aí ele: arranjei um lugar para trabalhar. Eu digo: tem isso. Muito bem. A gente quer dizer com isso que o desespero, e a gente perde o raciocínio. Quando o Chico disse: se está muito zangado, põe um pouco de água na boca. Não engole. Fazer como o André Luiz estava lá, no nosso lar. Ele estava sentado aqui, o outro estava ali, também doente, e o cara queria falar, o cara botava água na boca dele, e ele dizia: não engula, eu vou ali, mas não engula. E André Luiz ficou observando aquele não engula. Com o passar do tempo que André Luiz deu um pouco de trabalho também lá na enfermaria, até compreender tudo, aí ele disse: por
que ele não podia engolir água? Eu disse, não, porque ele fala demais, então deixa com a boca cheia para ele não falar. Aí disse, era só isso, não era outra coisa não. É isso que a gente faz. Às vezes, a melhor resposta é aquela que não se dá. Porque tem resposta que fere. Porque a gente falou no momento de raiva. O que é que a raiva faz conosco? Nos dá demência mental. A gente com muita raiva não vê nem a nossa fisionomia e não vê nem o que está falando, que a gente embola a língua. Então, dá demência mental. Você faz algo, xinga aquela pessoa e depois você sabe que nem sabe por que fez, por quê. Mas eu não estava nem com vontade disso. Gente, os espíritos estão aí. Aqueles que são bons, continuam bons. Aqueles que são ruins, continuam ruins até querer mudar. Porque ninguém muda ninguém, nem Deus. Deus deixa a gente tomar bastante porrada, para depois a gente se erguer e dizer, Deus, eu não aguento mais, então, de agora em diante, vamos mudar. Então, a prece, ela nos aquece o coração. Ela nos favorece a paz. Quando é lida, dita do nosso coração. A gente não faz prece, tem preces aí no livro, do nosso livro aqui, tem as preces, coletânea de preces, ensinando a nós orarmos, ensinando, para que a gente saia de nossa alma o que a gente pede. E eu vou encerrar, porque já estou mais fora da hora, para que vocês possam tomar os passos. Então, não se esqueçam de orar. Quando vocês abrirem uma janela da casa de vocês, vocês abrem a janela e digam, em pensamento ou em voz. Eu falo, o que eu penso eu falo, é um perigo, né? O que eu penso eu falo. Eu olho assim e diz, Deus, eu estou aqui de novo, muito obrigado. Já é uma oração, porque você agradeceu a oportunidade de você mais um dia evoluir, nem que seja uma pontinha de nada. Porque a vida, essa dádiva que nós recebemos de Deus, é obrigação nossa cuidar. Porque o espírito não fica no corpo doente. Ele vai ter que ir embora. Vai chegar um momento que ele não tem espaço, ele vai ter que ir embora. Então a gente tem que amar-nos. Ser baixinho, se for alto, se for gordo, se for branco, se for preto, se for moreno, não importa que posição social tenha, não importa o que você sinta de bom dentro do seu coração. O que vale para Deus não é o nosso corpo, e sim o nosso espírito. Aprendamos a orar, Senhor. Que Deus nos ajude sempre.